Bem-vindos ao 10º dia da nossa jornada, mais espertos do que o Nutri, a indústria das dietas e toda essa mentirada que tentam vender pra gente como se fosse saúde e tudo mais. Bom, e hoje esse tema tá ficando cada vez melhor, né? Eu sou suspeita pra falar, porque sou apaixonada por esse livro. Mas vou começar já com uma das frases que são bem marcantes aqui do livro, né? Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Então, isso aqui mostra muito da questão do propósito definido e das nossas escolhas, né? Porque a gente não pode se conformar com aquilo que a gente não quer. E às vezes a gente vai se conformando, vai deixando pra lá, deixando pra lá, deixando pra lá, né? Bom, quem se submete a coisas que não quer por um longo período, este é um alienado. Lembra da lei do ritmo hipnótico? Gente, uma coisa que aqui no final tem um resumão dele, que é muito bacana, que eu vou fazer, óbvio, pra vocês, mas são coisas que a gente precisa se lembrar o tempo inteiro. A lei do ritmo hipnótico é uma coisa que acontece, é uma lei que tá atuando aqui. E ela vai cristalizar aquilo que a gente faz repetidamente todos os dias. Ou seja, se você vai aceitando muitas coisas que você não quer por um longo período, depois fica difícil, né? Pra gente se livrar disso. E essa frase é uma das mais importantes aqui também que você precisa lembrar, tá? O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Caso tenha tempo e energia extra, deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Ou seja, o seu compromisso é com você. Às vezes a gente fica muito, principalmente tem muita mulher que tem esse comportamento, tá? Que eu chamo de comportamento de SAMU ou apagadora de incêndio, que é a mulher bombeira. Que pra ela quase não faz nada, mas nossa, não pode aparecer qualquer um pedindo que ela já vai correndo querendo ajudar, porque ela se julga egoísta, enfim, se ela não fizer isso. Ou seja, primeiro o teu compromisso é com você, primeiro. Depois, se sobra energia, se tá tudo bem, aí você resolve ajudar o outro. É aquela velha analogia da máscara do avião, sabe? Do respirador, né? Primeiro você, depois o outro. Não queira inverter o processo, porque vai dar errado. Bom, todas as nossas necessidades, né? Ele fala que a necessidade é um professor de grande sagacidade e que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente. Presentes não merecidos podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção. Bom, eu misturei algumas frases interessantes aqui do livro porque ele tá falando muito sobre a educação dos pais, que às vezes a gente quer muito, e eu vou usar isso aqui também aplicando, como terapeuta. Porque às vezes a gente não dá tudo de bandeja para vocês, sabe? Todas as informações de vai por aqui, vai por aqui. Por quê? Porque o fato de vocês perceberem o que precisa ser feito, sentirem a necessidade de bater na porta, é onde vocês deslancham e descobrem as respostas que são melhores e que são mais eficientes para vocês aplicarem na vida de vocês, né? Que às vezes a gente quer blindar muito vocês de proteger, de não faz isso, não faz aquilo, só que a gente impede que vocês descubram as respostas por vocês mesmos, né? Então, não é por mal, sabe? E essa coisa também, que é óbvio que uma frase é equivalente à outra, uma frase conversa com a outra, de que o primeiro dever de ser humano é com ele mesmo. Às vezes, quem é mãe, principalmente, tende a criar aquela super proteção, né? De, eu tenho medo, né? E aí a gente vai blindando e querendo salvar de tudo, mas gente, às vezes é aquilo que ele precisa, sabe? É aquela... são desafios simples que a gente às vezes precisa passar para descobrir que a gente é capaz e achar ali, extrair dali aquela semente da vitória equivalente, que ele fala aqui da derrota, né? Enfim, então, a gente precisa usar a lei do ritmo hipnótico para alcançar os fins definidos. A gente apropria-se da grande força universal e da inteligência infinita, que é a definição de propósito persistentemente perseguida. Lembra que eu falei do propósito definido? Você precisa ter muito claro para você o porquê é que você faz as coisas, porquê é que você está aqui nessa jornada, porquê é que é importante para você, por que eu preciso cuidar da minha alimentação. Cuidar da minha alimentação e da minha saúde é isso aqui, ó, é eu honrar com esse primeiro dever,
né, que o primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Então, quando a gente vai e tenta melhorar a nossa alimentação e fazer essas boas escolhas, é você honrando com essa lei mesmo, né? Porque tem uma coisa aqui que ele fala que é bem interessante, que é... isso aqui é interessante, ó. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Quando a gente é guiado para um lado que a gente não queria ir, é que às vezes a gente tá vindo de um comportamento tão cristalizado, vou dar exemplos práticos que já aconteceram aqui no consultório, sabe? Que a pessoa, ela sabe que ela precisa mudar, mas ela vai sempre empurrando para amanhã. Então, por exemplo, ela vinha e comia sucrilhos no café da manhã, não comia nada de verdura, nem de vegetal e tudo mais, vivia de massas e assim, pouca proteína. De tarde era a mesma coisa, 2 pães com, sei lá, café com Toddy. E aí de noite a mesma coisa, era lanche e pão de novo. E isso cristalizado por muito tempo. Ela sabe que ela precisa melhorar, ela sabe que ela precisa incluir verduras, frutas, legumes, alguma coisa assim. Ela é sedentária. E aí o que acontece? Ela precisa do exame mostrando na cara dela, falando, ó, seu colesterol tá muito alto, triglicérides, não sei o quê. E aqui tá com um pezinho no pré-diabetes. E aí você vai fazer alguma coisa? Aí a pessoa resolve mudar. Então é o que a gente fala, ou você muda pelo amor ou você muda pela dor. A gente pode trabalhar na prevenção, é muito melhor, né? Porque assim, gente, uma hora ou outra a gente vai ter que fazer o que a gente tá buscando fazer aqui, que é melhorar a nossa alimentação, que é incluir coisas que são importantes. É beber água, é fazer atividade, se mexer, é comer vegetal, fruta, é saber comer o suficiente, que não é excluir, viver uma vida low carb. Não faz sentido, sabe? Uma vida low carb não combina com o cotidiano que a gente tá aqui. É uma utopia, uma ilusão também, né? Então, lembrando que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento. De novo, a lei do propósito definido. Lei do propósito definido não, é você ter um propósito definido. E cada ser humano pode usar o seu cérebro para recepção e expressão de pensamentos positivos ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A escolha molda a sua vida. É aquela coisa. Vocês já viram um meme, acho, uma tirinha que tem uma árvore linda, né? E aí tem toda florida e às vezes tem algumas flores no chão. E aí a pessoa falando, nossa, que coisa linda. E a outra vai olhando pro chão e falando, nossa, mas suja tanto, né? Dá tanto trabalho. Depende da nossa visão. Uma outra também, a mesma coisa. Uma olha a abelha e fala assim, nossa, mel. E a outra, nossa, tem ferrão, ela pica, mata, né? Dá alergia. Entende? É muito isso, sabe? A gente precisa perceber que algumas coisas são alertas, né? Mas, porque senão a gente também vai ser um alienado de achar tudo lindo, maravilhoso e não ver. Gente, tudo tem os dois lados. Uma pessoa que não é alienada, ela é consciente de que tudo tem luz e sombra, tudo tem as coisas que são bacanas, assim, o lado positivo, tem o lado negativo. Vai da gente prestar atenção e se atentar para as coisas que se apresentam, sabe? Igual aquela música do É Preciso Saber Viver, do Titãs, que ele fala que uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Ela tá te mostrando que ela tem um espinho, presta atenção ali, sabe? Não é pra não chego nem perto, né? É mostrar que ali existe um risco e as coisas dão sinais pra gente, sabe? Que tá mudando, que é um risco pra gente prestar atenção, não é verdade? Então, tudo, ó. O homem ainda não acordou totalmente para se dar conta da sua força em potencial. Tem muito mais poder do que todas as criaturas vivas e combinadas. A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como operar a sua própria mente. Tudo que não ensina o homem a pensar por si mesmo é aliado do diabo. Ou seja, né? Aqui a gente tá... eu falo que fazer dieta é um aliado do diabo, gente. Porque às vezes quando a gente faz dieta, a gente fica tão obcecado, tão neurótico, porque não consegue seguir aquilo pela rigidez. E a rigidez da dieta não se aplica à flexibilidade da vida. Esse é o problema. A gente cria aquelas regras de você precisa fazer isso, você tem que comer pouco, você não pode comer doce todos os dias. É impossível com o cotidiano que a gente vive.
Porque a gente é bombardeado de situações estressantes. Você aguenta 1, 2, 3 dias. No quarto dia você já tá esgotado. E olha lá que você aguentou é muito. Então, o que a gente pode fazer para aliviar esse contexto, sabe? Dá para sobreviver nesse mundo. É nosso trabalho aprender a viver nisso. E a criar e a ter estratégias. O nosso erro é querer viver nesse modelo de eu me controlo 5 e excedo em 2, me controlo em 5 e excedo em 2, quando na verdade eu não preciso me controlar em 5. É eu saber fazer esse gerenciamento de por que não, sabe? Me permitir uma refeiçãozinha diferente, mais saborosa, numa terça-feira para dar uma aliviada, ou na quarta, sabe? Ou na própria segunda. Às vezes você fala assim, meu Deus, hoje o dia foi, né? E aí você faz isso consciente. O nosso problema é que a gente espera essa situação ficar muito grande pra gente exagerar e viver como se não houvesse amanhã. Esse é o nosso erro. Não é a questão, não é a comida em si, é o pensamento por trás, é o sentimento. Eu mereço, eu posso, é só hoje. Gente, isso nunca leva a gente para lugar nenhum. A consciência faz com que você aproveite aquele momento com paz e sabedoria e prazer. Aliás, eu vou aproveitar e vou deixar aqui um belo parênteses, porque estamos chegando perto da Páscoa, né? E aí, sabe o que eu não entendo? Eu não entendo esse frisson, esse desespero que as pessoas ficam, nossa, Páscoa, 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 ai meu Deus, é muito chocolate, não sei o quê. Mas não tem chocolate o resto do ano? Não tem sobremesa? Não tem todas as coisas que tem, às vezes, na Páscoa, ou naquela... Tem. E por que a gente precisa fazer isso na Páscoa? Não faz sentido. A gente não vive mais nesse ambiente onde existe uma restrição de chocolate, ou não tem quase, para poder comer só na Páscoa quando chega. A gente tem esse excesso de comida e chocolate e tudo o ano inteiro, todos os dias, a hora que você quiser. Não faz sentido ficar com essa obsessão querendo criar ovo de proteína, ovo proteico para minimizar estrago. Ou então, eu vou comer e aí eu vou compensar a semana inteira para queimar as calorias. Gente, isso é loucura. Isso é um pensamento obsessivo e é um pensamento compensatório que é um dos sintomas de transtorno alimentar. Quem não tem noção e quem não tem experiência com esse tipo de situação, tá pregando a lei da compensação e não faz sentido. Você não tem que aprender a ficar fazendo, tomando atitude e compensando, tomando e compensando. Você tem que ser consciente das suas escolhas e falar assim, por que eu tô comendo tanto assim? O que eu tô querendo mascarar? Porque quando a gente quer comer muita comida, é chicote emocional ou é fuga. E aí a gente tem que entender do que eu tô querendo fugir. Por quê? Porque você não vai fugir, você vai arrumar outro problema, na verdade, né? Porque se mascarasse, tava bom. Mas na verdade não, você arruma outro problema pra você. Entendeu? Então, toda situação de desconforto traz um potencial a ser explorado. Era isso. E eu vou usar essa frase para finalizar aqui o vídeo de hoje, que toda situação de desconforto traz um potencial a ser explorado. E aí a gente dá uma pincelada aqui nessa coisa da situação do comer emocional, né? Quem desconta as emoções na comida? A gente não tem que tentar não descontar as emoções na comida. A gente tem que entender por que é que a gente quer descontar as emoções na comida. Vocês se entendem que parece a mesma coisa, mas não é? Toda vez que você vai tentar usar a comida como um recurso, seja para fugir ou para lidar com alguma situação, às vezes é mais interessante você parar e respirar e falar assim, o que é que isso quer me dizer? Do que é que eu estou fugindo? Por que é que eu estou fugindo? E precisa enfrentar, entende? Então, esse fica aqui uma pincelada pra gente falar isso aí mais pra frente, né? Porque, de novo, falando pra vocês, tá? Todo vídeo praticamente eu tô falando a mesma coisa, mas eu quero fazer duas vivências, uma que fala sobre fome e saciedade, que vai falar sim, a gente vai abordar essa coisa da fome emocional, da fome física, e a outra é falando sobre as boas escolhas alimentares, como que eu consigo fazer esse fracionamento, né, das refeições e tudo mais. Eu quero fazer isso como um extra, né? Vocês que são da jornada, vocês têm um convite especial, óbvio. Mas eu pretendo divulgar isso no Instagram para abrir para mais pessoas também, tá? Então, se você tiver interesse em participar disso, me fala e já deixa lá no grupo também se você prefere durante a semana
ou de fim de semana. E assim, teria que ser, obviamente, depois do horário comercial, né? Umas 8, 8 e meia, mais ou menos. E aí seria das... A minha intenção é que fosse no máximo 7 e meia, 8 horas, pra gente terminar 9 e meia, pra não ser muito tarde, né? Então, eu vou sintetizar toda a informação nesse tempo todo, certo? Então, um beijo, até amanhã com o próximo vídeo.